Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Seichonoye. Um modo feliz de viver. Tem certos fatos da vida da gente que não desce. Parece ficar preso na garganta. Nessas horas é que precisamos refletir. Tudo o que nos ocorre serve de lições para o nosso cotidiano, conforme vai nos explicar em sua palestra o preletor Heitor Miyazaki. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichonoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Mate as dificuldades no peito, mas não permita que elas matem seu peito aos pouquinhos. Vamos aprender a retirar de tudo as lições importantes para o cotidiano, na palestra do preletor Heitor Miyazaki. Quem deseja uma coisa boa, recebe coisa boa. Quem deseja coisa ruim, acaba recebendo coisa ruim. Então, sempre que alguém disser boa tarde, diga boa tarde, bom dia. Em casa, se o cônjuge disser bom dia, né? Se mesmo que esteja 3 dias sem conversar, puxe a conversa com bom dia, boa tarde.
Não fique uma semana sem conversar. Como um casal que já estava 8 dias sem conversar um com o outro. E 8 dias, não, 8 meses. Então a mulher mandou colocar uma tábua no meio da cama, porque já que não conversava, ficar 2 camas de solteiro, né? 8 meses sem conversa. Aí um dia ele estava resfriado, espirrou, atchim! E ela, saúde! E ele, então tira a tábua. Lições de vida, né? Lições de vida nós temos que aprender. Aprender coisas boas, coisas belas, coisas alegres. Aristóteles Onassis, que foi pobre, foi imigrante, ele disse, fale de coisas belas, cante, né? Não fique segurando, não fique amargando, não fique curtindo. Essa palavra, essa gíria, curtir, eu acho uma gíria muito sábia. Porque você tem o picles, você põe o picles, ele fica curtindo, não fica curtindo? Curtido, o que ele curte? O azedo do vinagre. E tem gente que está igual um picles, azedo igual um picles, curtindo, azedo por dentro. Aí fica com mau hálito, não sabe por quê. É o mau humor. Má circulação sanguínea é o mau humor. Tudo isso gera problemas de saúde. É psicossomático. Então, fica curtindo a fossa, curtindo o passado, fica chorando, lamentando o que aconteceu. Não adianta fazer isso. Nós temos que viver o agora. O agora. Se o fazendeiro ficar curtindo o que aconteceu, que a geada acabou com a lavoura dele, e fica só olhando lá, não adianta, não deu certo, vamos plantar de novo. E começa agora. Então, agora é o momento de você começar uma nova vida. Concorda? Nesse livro, vamos ler A Chuva de Néctar da Verdade, diz o seguinte: todos os acontecimentos da vida, é do professor Seiichi Taniguchi, todos os acontecimentos da vida têm a função de professor, entre caspas, que nos ensina algo. Por meio de experiências, aprendemos qual é a melhor maneira de agir, sendo muito importante que façamos todos os acontecimentos um material de reflexão. Muitas pessoas já falaram, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, tivesse 18 anos. Não falam isso? Se eu tivesse, com a experiência que eu tivesse hoje, tivesse 25 anos. Todo mundo quer voltar a ser jovem com a experiência que tem hoje. Por quê? Porque já aprendeu muitas coisas. E tem aqueles que querem ser jovem por vaidade, como aquele senhor que descobriu uma pílula para rejuvenescer. Ele tinha 60 anos e tomou uma pílula, sentiu-se 20 anos mais jovem. Aí tomou outra pílula, sentiu-se com a idade de 40 anos. Falou, o negócio é bom. Aí tomou outra, sentiu-se com a idade de 20 anos. Já começou a pensar, voltar aquelas ideias de jovem de 20 anos. Tomou outra, morreu de catapora. E da vida nós vamos tirando experiências, lições, né? E aprender com os erros dos outros, não ficar julgando o erro do outro, mas aprenda a não cair no mesmo erro do outro. Não é verdade? Por isso que isso é que é sabedoria de vida, isso que lhe traz uma sabedoria de viver. E sobre isso, o mestre, aproveitando as experiências de outras pessoas, ele escreveu esse livro, é um dos livros mais procurados da Seiichi Onoe, é o Lições para o Cotidiano. Por esse fato que até solicitei para que fosse traduzido para o espanhol, porque a Seiichi Onoe, do Brasil, ela é responsável por toda a América Latina, além da Portugal, Espanha e Angola. E todo o ensinamento que nós temos hoje em português, as pessoas que falam ainda na próxima, não na semana que vem, na outra semana eu vou para o México, e eles têm um desejo enorme, muitas pessoas, não são todas as pessoas que têm facilidade de ler em português. Então, algumas pessoas, até como no Peru, um grupo de pessoas estavam estudando português para poder aprender diretamente nos livros já estão traduzidos em português. E nesse livro, muitos casais que estavam com conflito, desarmonia, pensando em separação, filho, o que eu faço? Então eu oriento, leio Lições para o Cotidiano. Né? Esse livro é uma série de relatos que o mestre comenta
E com isso já salvou muitas e muitas pessoas, muitos casais de divórcio, né? De pessoas que estavam com uma situação já entre desesperada de querer separar-se. E quando o casal já está nessa circunstância, nessa situação, os filhos sofrem. Uma ocasião eu tinha feito duas palestras na sede central. Aí uma senhora falou assim: professor, o senhor pode ir comigo lá no hospital? Era meio-dia, num domingo, né? Que tinha dominical. Era meio-dia e: você pode ir comigo no hospital? Eu falei: não dá, porque à tarde eu tenho outro compromisso. Por quê? É que tem uma menina de 3 anos de idade, ela está hospitalizada, está com leucemia, e o médico não garante salvá-la mesmo fazendo transfusão de sangue. Eu falei: era sua filha? Ela falou: não, é minha sobrinha. Então eu disse: com certeza absoluta, os pais estão em conflito, estão em desarmonia. E ela disse: realmente estão, porque já estão até com os papéis do desquite pronto. Naquele tempo não havia lei do divórcio. Eu falei: então, me diga uma coisa, a mãe da menina é a sua irmã? Ela falou: é. Chame a sua irmã de lado e faça uma pergunta: você quer que a sua filha morra ou quer que ela se salve? O que ela vai responder? Que seja salva. E no momento que ela lhe der a resposta: claro que eu quero que ela se salve, aí você dá uma resposta: então perdoe seu marido. E chame seu cunhado de lado e faça-lhe a mesma pergunta: você quer que a sua filha morra ou quer que ela se cure? Ele vai dar a resposta: claro que se cure. Aí você dá a mesma resposta: então perdoe a minha irmã. Diga isso, não fale muita coisa, não tem alternativa, ou é sim ou não, ou perdoa ou não perdoa, então vai continuar sofrendo. Porque o problema do sangue está ligado à família. Por isso que a pessoa diz que é sangue do meu sangue. É um conflito emocional, um conflito com alguém da família. Mas o homem é filho de Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, a nossa natureza divina, se Deus é o Criador, e nós somos criados por Deus, nós somos vida de Deus, e a natureza divina de Deus, a natureza de Deus, quando se fala em Deus, qual é o sinônimo, qual é o adjetivo que nós usamos? Deus é amor. E sendo de amor, a nossa natureza divina também é essa, a nossa natureza é essa. Se você for colocar um diesel num carro que foi fabricado para andar a álcool, ele não vai andar. Se você colocar diesel num carro que foi fabricado para andar com gasolina, você está contrariando a natureza do carro. Da mesma forma, o ser humano é filho de Deus e Deus é amor, você vai contrariar a natureza divina. Vivendo com ódio, não vai para frente. Não vai para frente. Então, eu disse isso para essa senhora. Passados uns 3 meses, novamente, eu fiz outra palestra no domingo, na sede central. Aí veio uma moça, falou: o senhor lembra de mim? Lembra de mim? Olha, o pessoal fica lá 1 hora, 2 horas olhando para a nossa cara, entre o nosso rosto. É lógico que ela vai gravando, mas a gente não dá para memorizar todo mundo, ainda mais cada fim de semana num local, num estado, num país. É difícil. Então, às vezes, para não me lindrar, eu falo: deixa eu ver. Aí ela falou: daquela menina que estava com leucemia no hospital, entre a vida e a morte. Eu falei: lembrei. Ela voltou-se para trás e falou: tá vendo aquela menina sentada no palco? Estava sentadinha no palco, assim, lá da sede central. Falou: é ela, está curada. Eu falei: os pais se harmonizaram? Os pais se harmonizaram. Por isso, um livro, né, que ajuda as pessoas, eu sempre valorizei, porque eu aprendi a valorizar os livros, eu aprendi com meu pai, aquilo que o meu avô dizia para ele: economize em tudo que for preciso, menos num bom livro. Eu aprendi com o professor, quando eu fiz curso de pós-graduação, uma ocasião ele disse: eu acredito que vocês todos tenham nas suas cabeceiras uma revista da Seichonoye e vocês leiam antes de dormir uma mensagem da Seichonoye. Quando eu ouvi aquilo, pensei: mas será que ele é professor da Seichonoye? Mas não lembro dele.
Mas eu perguntei depois no intervalo se ele era um professor da Seitonê. Ele disse: não, sou um grande admirador do ensinamento da Seitonê. Aí um dia ele disse o seguinte: eu tenho 2.500 livros em casa, já os li todos, e o homem que não lê uma página por dia está atrasado um dia, né? Então um livro bom tem que ser lido constantemente, não é verdade? Neste livro foram reunidas minhas palestras radiofônicas que foram transmitidas através de 9 emissoras no Japão, disse o professor Masaru Taniguchi. O livro aborda os mais variados problemas da vida cotidiana e mostra através de exemplos concretos a forma de solucioná-los. Então, pegar a dica, a chave, a solução, qual é a orientação para solucionar determinado problema, que coincidentemente está citado no livro, que é um problema nosso. E nós temos que encontrar a chave para a solução do problema. A primeira característica desse livro está no fato de ser claro e facilmente inteligível, já que é transcrição de palestras que foram proferidas para serem ouvidas. A segunda característica é que os exemplos e os personagens citados são todos verídicos. Pode-se dizer, portanto, que o presente livro é uma lição viva para o cotidiano. Muitas pessoas foram curadas de doenças apenas ouvindo essas palestras radiofônicas, agora reunidas nesse livro. Também no Brasil, ouvindo as transmissões das mesmas palestras, muitas pessoas viram desaparecer subitamente as suas doenças. Isso acontecia, né? Eu ficava pensando, mas como a pessoa lê o livro? Que poder tem o livro de curar? Não é o livro, não é o papel que tem o poder de cura, mas o conteúdo das palavras da verdade contida no livro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o homem tinha uma imagem errônea de si própria. Ele fazia uma imagem errada de si próprio, né? Se julgava uma pessoa imprestável, um pecador, não sabia se valorizar. Mas a partir do momento que ele começa a entender que ele não é aquela pessoa que ele imaginava ser, de uma formação, de determinada cultura, de uma determinada personalidade, e vendo os defeitos de si próprio, mas, acima de tudo, compreender que nós somos vida perfeita de Deus. A partir do momento que compreendermos que a nossa vida é uma sublime vida de Deus, compreender não apenas através do pensamento, mas através de todo o entendimento, como Cristo disse: amarás Deus do teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua alma. Amar de pensamento, coração e alma. A verdade, quando é compreendida de pensamento, ela não surte efeito nenhum. Mas quando você se emociona com a verdade, eu também sou filho de Deus, nesse momento começa a acontecer um milagre. Então, compreender a verdade a nível intelectual, emocional e toda a sua alma, você entender até se arrepiar que você é uma vida sagrada, sublime de Deus, nesse momento você está despertando para o conhecimento verdadeiro, real da verdade. É nisso que consiste a libertação de uma série de conflitos que o homem cria inconscientemente. Por esse fato, quando nós começamos a ler e falamos assim, pensamos assim, porque como é que acontecia a cura de ouvindo a palestra do mestre? Mas ficamos também sabendo que através da televisão acontecem nessas palestras que são transmitidas, como a de hoje, que está sendo gravada, como estivemos no Rio de Janeiro, na Regional Catete, quando estivemos gravando, Catete, foi Copacabana, não lembro, isso aqui, o Rio de Janeiro, e nisso apareceu um senhor, ele se apresentou para o Ariovaldo e disse que ele tinha um tumor do tamanho de uma maçã embaixo do braço. E ele não conhecia Seitonê e passou a conhecer através da televisão. E assistindo às palestras todos os dias, aquele tumor foi desaparecendo, e ficou o tamanho do feijão quando ele falou conosco. Até foi gravado essa entrevista, desse depoimento dele. Então, por que aquele tumor desapareceu? Porque ali não era lugar de tumor. Não é verdade? Deus não criou o tumor. Quem é que criou o tumor? Ele, com as mágoas, com ressentimentos. Quando ele aprendeu a perdoar, o tumor desapareceu. Então o homem cria e a mente cura. Por esse fato, quando nós começarmos a compreender sobre esses detalhes, a nossa vida começa a mudar. E um ponto que realmente me emocionei quando li esse livro pela primeira vez, é um fato que aconteceu, relatado na Segunda Guerra Mundial. Um relato de uma senhora que passou um momento difícil na Segunda Guerra Mundial.
Essa senhora fez um relato na frente do mestre, o nome dela era Misako Hirano. E ela mencionou, naquele fatídico dia de agosto de 1945, os moradores da rua em que eu residia a senhora Hirano, estavam trabalhando para desmontar uma casa e transportar os materiais para um lugar mais seguro. Quase todos estavam sobre o telhado, as telhas retiradas iam passando de mão em mão, sendo empilhadas no chão. Soou o alarme do ataque aéreo e todos desceram procurando abrigo. No entanto, o alarme foi interrompido e as pessoas subiram ao telhado e continuaram trabalhando. E aí então aconteceu um enorme clarão e uma tremenda explosão. Era a bomba atômica em Hiroshima que estava acontecendo, explosão. Estando nesse local muito próximo à área que se deu a explosão, muitas pessoas morreram. E ela disse, a única a escapar com vida foi a senhora Hirano, que foi atirada contra o muro, fraturou o polegar com uma das mãos, mas conseguindo levantar-se começou a correr desesperadamente. Viu que havia muitas pessoas à sua volta que também corriam como loucas, e os seus rostos, que horror, inchados, deformados, com uma cor estranha, mista de amarelo, azul, roxo e vermelho. Será que eu também estou assim? Ela pensou vagamente. Sentiu um inchaço que crescia no seu rosto. Podia notar que suas faces estavam terrivelmente inchadas. Continuou correndo, vendo essas pessoas feridas por todos os lados, mas viu alguém correndo junto dela, com um dos antebraços totalmente em carne viva e a pele solta por completo como uma luva puxada para baixo, que balançava horrorosamente, presa apenas pelas extremidades dos dedos. Eu lembro quando tinha meus 15, 16 anos, meu pai estava sempre lendo, ele falava, leia livro, mas ele também lia. Então ele pegava aqueles livros japonês grossos, bem grossos, e ele ficava lendo e transmitia algumas coisas, e contava facetas da guerra, e disse que as vítimas da bomba atômica, quando a pessoa encontrava outra pessoa, dizia, como que você vai? Abraçava a pessoa, toda a pele saía assim, saía toda a pele do corpo, descascava, ficava em carne viva. Então era uma coisa terrível, e é isso que aconteceu com ela. E eu vou pular um trecho, mas eu gostaria até de relatar alguns detalhes para não perder partes importantes. Desde o dia da explosão, o marido da senhora Hirano que salvara, ele estava longe. Então ele todos os dias, durante 9 dias, ficou procurando a esposa no meio dos cadáveres. E quando essa senhora perdeu os sentidos, como ela estava ainda tendo condições de vida, separaram do grupo do cadáver. E nesse momento, o marido dela viu que ela tinha um pano de identificação, porque as pessoas amarravam no corpo um pano de identificação, e por causa da guerra, né? Caso que se perdesse, já tinha o nome de onde ela era, qual era o nome da pessoa. E a pessoa, vendo que essa senhora ainda estava respirando, tirou o pano da roupa dela e amarrou no cabelo. Aí o marido dela viu esse pano no cabelo e chamou o médico, doutor, essa daqui é minha mulher, salve por favor, ela está viva. O médico falou, mas eu não posso fazer, não tenho nada, não tenho esperança. Ele disse, doutor, faça assim mesmo, faça alguma coisa, ela está viva, por favor. E ela estava semi-morta, e o médico falou, então, eu vou dar uma injeção de salina. E deu uma injeção, ele levou a esposa para casa, foi cuidando, ela começou a ter uma melhora. E nisso, graças à dedicação do marido, diz aqui, a senhora Hirano foi melhorando pouco a pouco. Quando finalmente conseguiu locomover-se à cozinha, ela se olhou no espelho pela primeira vez, depois daquele dia terrível. Foi um verdadeiro choque. O rosto estava monstruoso, totalmente coberto de cicatrizes avermelhadas, parecia de um ser repugnante surgido do inferno. A senhora Hirano desesperou-se, não podia aceitar a ideia de ter que passar o resto da vida com aquele rosto horrível. Meu Deus, devia ter morrido. Por que meu marido me salvou? Terei que viver com esse rosto horrível até o fim da minha vida. Mas não posso suportar, não posso. E ela ficava desesperada e passava pela linha de estrada de ferro, tentando criar coragem para que quando o trem passasse se jogasse para se matar, mas acabou não fazendo. Aí um dia uma amiga dela convidou-a para ir na Seichonoi assistir uma palestra, justamente a palestra do mestre Masaru Taniguchi, e ele falou sobre a harmonia conjugal. No momento que ele falou sobre a harmonia conjugal, ela começou a analisar, a fazer uma autorreflexão. Falou, meu marido ainda me socorreu desta forma, mesmo eu tendo todo esse rosto deformado, repugnante, é porque ele me ama. Ele me aceitou assim mesmo. Então eu tenho que amar, eu tenho que agradecer. E no momento que ela começou nessa reflexão, se arrepender, e ao invés de ficar, ela criticava o marido, xingava o marido, por que não me deixou morrer,
aquele ódio, aquele sentimento de ódio que ela tinha do marido se transformou em sentimento de gratidão. E o braço que estava paralisado começou a mexer. E nisso, ela falou assim, na hora que ele chegar em casa, eu vou agradecer, eu vou pedir perdão pelos meus pensamentos, pelo modo de agir, vou agradecer do fundo do coração. E quando ele chegou em casa, ela estava cozinhando. E ele disse, olha só, querida, você está conseguindo mover o polegar, estava debulhando as ervilhas. E ela viu, o polegar também começou a se mexer. Posteriormente, ela fez um relato na frente de todas as pessoas, dizendo, olha meu rosto, mesmo assim eu criei coragem para falar para os senhores, mas quanto mais ela agradecia, quanto mais ela perdoava a guerra, os americanos, a bomba atômica, e mais ela pedia perdão para o marido, o rosto aquelas cicatrizes foram desaparecendo. Então, o nosso estado mental é aquilo que aparece no nosso corpo, né? Ele se projeta no nosso corpo. Muitas pessoas que ainda não conseguem ter alguma ferida que se cicatriza, né? Não tem algum tumor, aprenda a perdoar, agradecer do fundo do coração e com certeza o problema vai desaparecer. Esta é uma lição de vida. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: o que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de no capítulo 3 abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima, ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo, ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180, ou se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada. Elevemo-nos a Deus por meio desta oração. Oração para respirar a vida de Deus. Neste momento, dirijo minha mente para o céu e respiro a vida de Deus. O ar que respiro não é simples matéria. Ele está repleto do sopro da vida de Deus. Por isso, ao respirar, sou vivificado por Deus. O ar, os alimentos, as vestimentas, tudo foi criado por Deus. Sou sempre vivificado e protegido por Deus. Muito obrigado. Você acompanhou o programa Seichonoye? Um modo feliz de viver. Muito obrigado.